fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E no Café com Política de hoje nós recebemos aqui no estúdio o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Cláudia Terrão. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado, bom dia, Thalita, bom dia, Rodrigo. Bom dia, presidente. Bom dia aos ouvintes da Super. O senhor está deixando a presidência do TCE agora no dia 18. Eu queria saber do senhor como foram esses 2 anos. Foram 2 anos de muito desafio, mas posso dizer que ao final dessa jornada saio muito satisfeito, né, entendendo que foi uma gestão de muito sucesso. Inicialmente pautamos a nossa ação praticamente alguns pilares que nos parecia naquele momento o mais desafiador. Um deles é a questão da transparência, o outro a atuação na tentativa de melhorar a qualidade da educação pública no âmbito do estado e dos municípios mineiros, e também a perspectiva da política fiscal, ou seja, de tentar fazer um diagnóstico para avaliar como os municípios, especialmente os municípios mineiros, estavam praticando a sua política fiscal ou de arrecadação tributária. Presidente, muitas vezes o Tribunal de Contas do Estado, muitas vezes não, a função dele é justamente atuar no auxílio ao Poder Legislativo, né? E fiscalizar de fato as contas públicas, contas do Estado, contas de municípios também. E eu pergunto para o senhor, muitos dos conselheiros que nós temos no Tribunal de Contas são ex-deputados, são pessoas que foram da política por muitos anos e que muitas vezes já no final da vida pública são coroados, entre aspas, com a presença como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Na avaliação do senhor, essa política deveria mudar de escolha dos conselheiros, ou você acha que isso está adequado? Olha, a sua perspectiva, vamos dizer assim, do plano normativo, do que é estabelecido na Constituição. Eu tive até a oportunidade de conversar isso ontem com os novos servidores do Tribunal de Contas. Me parece que a norma é muito adequada, porque ela exige daqueles que serão conselheiros dos Tribunais de Contas requisitos bastante severos, né? Idoneidade moral, reputação ilibada, uma série de conhecimentos técnicos multidisciplinares, bastante experiência no ambiente público, mais de 10 anos, idade compatível com a responsabilidade do cargo. Então, assim, no plano constitucional me parece que é bastante adequado. Mas a sociedade tem percebido uma falta de congruência entre o que a norma estabelece e a qualidade de muitos desses escolhidos, né? Então, em função dessa não congruência entre os escolhidos e o que estabelece a Constituição, há sim um sentimento social, vamos dizer assim, negativo em relação a muitos dos conselheiros que fazem parte do Tribunal de Contas. E nós sabemos, e nós não podemos deixar de abordar essas questões sensíveis. Sabemos que em muitos estados e muitos tribunais de contas há situações gravíssimas em que conselheiros foram afastados por questões relacionadas à corrupção. Muitos, inclusive, já foram condenados, e isso, vamos dizer assim, aumenta esse tempero social, fazendo com que a sociedade ache que isso deva mudar. É porque é um órgão a priori técnico, né, presidente? Que pelo menos precisa agir de maneira técnica, afinal lidar com orçamento, com prestação de contas é uma coisa complicada, burocrática, eu diria, né? É verdade, mas o fato de ser um tribunal técnico, eu acho, e aliás, até por isso, eu acho que o colorido que as pessoas que vêm da vida pública, por exemplo, que trazem a experiência de serem gestores ou mesmo a experiência de terem sido políticos, eles podem sim contribuir e muito no que eu chamo de sensibilidade das decisões, né, no plano da razoabilidade, de compreender o problema que é da administração pública, que são problemas complexos, e com isso contribuir muito, né, para essa questão. Mas há hoje, apenas para conhecimento, por exemplo, dos ouvintes, 2 PECs que pretendem mudar essa norma constitucional. Uma delas é a PEC 329 da Câmara dos Deputados, né? E a outra é a PEC 22 do Senado. A primeira, ela é apoiada pela Associação dos Procuradores de Contas e outras associações, no bojo da campanha que veio, vamos dizer assim, incrementando ações
contra a corrupção, e essa PEC 22, uma PEC, vamos dizer assim, meio termo, né, que tem a pretensão de alterar a proporção que hoje existe entre aqueles que são indicados pelo parlamento e pelo governador, né, mudando, né, essa proporção de tal maneira que o parlamento e o governador do estado passem a indicar menos pessoas e mais pessoas do quadro técnico, do Tribunal de Contas e do Ministério Público possam então formar a cúpula julgadora da instituição. Mas indiscutivelmente esse é um problema que a sociedade tem trazido à tona, precisa ser democraticamente discutido e quem sabe, se for o caso, se for a pretensão do Parlamento Federal alterado. Presidente, nós trouxemos hoje aqui à Rádio Super uma matéria da nossa repórter Francine Alves, que diz que o TCE expediu 1.095 intimações a municípios que não cumpriram com diferentes determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal. Queria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte, que certamente também ouviu essa matéria da Francine Alves um pouco mais cedo, quais são essas intimações e como esses casos serão julgados e o porquê desses municípios não cumprirem com essa Lei da Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece diversos parâmetros que precisam ser observados pelos gestores. Alguns desses parâmetros, eles sofrem influência direta do processo econômico. Por exemplo, os índices relacionados ao gasto com o pessoal, né, eles são muito afetados nos casos em que os municípios têm uma redução substancial na sua arrecadação. Por quê? Porque a despesa ela se mantém no mesmo padrão e muitas vezes ela até aumenta em função do plano de cargo e salário dos servidores. E se a receita cai, evidentemente que há uma desproporção, um desequilíbrio nesse processo. O que o Tribunal de Contas precisa fazer e tem feito é cumprir a lei. Isso normalmente é feito através dos nossos sistemas que identificam essas flutuações e promovem essas notificações quase que automaticamente, né? Claro que passa também pela decisão dos colegiados do tribunal, né? Mas o que nós precisamos fazer é ter a sensibilidade de que muitos desses gestores municipais não deram causa a extrapolação desses indicadores. Por quê? Porque nós sabemos, isso é um problema real, houve nos anos anteriores, né, e até o momento ainda há aí de alguma forma a continuidade desse problema, retenção de recursos dos municípios, como é o caso de valores relacionados ao IPVA, ao ICMS e até mesmo ao Fundeb, né, que trouxeram problemas gravosos para o município. Então, o Tribunal de Contas ele tem que ter, obviamente, o bom senso de aplicar a velha máxima do direito que aquele que não deu causa a um problema, ele não pode ser punido. E é isso que o Tribunal de Contas vai fazer, analisando caso a caso, exatamente para que os gestores, né, que tiveram essa flutuação de índices decorrente da retenção, por exemplo, desses recursos que deveriam ter chegado, né, à arrecadação municipal, mas não chegaram porque o Estado não repassou, eles precisam ter um tratamento diferenciado. Esses certamente não serão punidos. Agora, por outro lado, em relação à situação dos municípios, presidente, existe também aquele caso em que há, por exemplo, servidores mal preparados na prefeitura, um prefeito que também não está tão bem preparado para lidar com essas questões burocráticas, com as questões da Lei de Responsabilidade Fiscal. Existe esse outro lado, para além da situação dramática dos municípios, que é fato notório e conhecido por todos? Existe. Esse é um dos problemas, assim, mais complexos da administração pública, que é o profissionalismo do servidor. Eu fico pensando às vezes naquele município pequenininho que às vezes não tem lá nenhuma condição adequada para contratar um servidor que é mais qualificado, um servidor que de fato conheça a legislação, né, presidente? Perfeito. Um dos diagnósticos que nós fizemos relacionado exatamente à questão da receita pública municipal apresentou, eu diria, um quadro dramático em relação ao estado de Minas, né? Por exemplo, mais de 80% das receitas municipais, elas não são decorrentes de receitas próprias, o que significa dizer que a política fiscal arrecadatória desses municípios, ela é muito deficiente. Eu poderia dizer que em alguns casos inexistentes. E isso decorre, penso eu, da falta da qualificação
dos servidores públicos municipais. Tanto que ontem, na oportunidade que tivemos de estar lá na Assembleia, conversando com o presidente da Assembleia e os líderes da Assembleia, inclusive com a presença também do senador Anastasia, nós propusemos que a Assembleia criasse um programa, né, uma política de incentivo para capacitação, qualificação dos profissionais municipais, exatamente nessa área específica que é a área de política fiscal, ou seja, política arrecadatória, de tal maneira que eles possam qualificar os seus servidores a fazer um planejamento adequado, né, e a partir daí estabelecer toda uma metodologia necessária até culminar no aumento das suas receitas próprias. Há municípios que não têm sequer, vamos dizer assim, a planta municipal dos imóveis. Olha, se eles não têm isso, eles não têm sequer condições de cobrar o IPTU. E diante disso, eu pergunto para o senhor, muito se fala e muito se discute na necessidade de um novo pacto federativo, até tirando, o senhor destacava agora há pouco que há casos em que 80% da arrecadação dos municípios vem de fora, vem de repasses constitucionais do Estado, da União, enfim, o município arrecada pouco e se discute, entra campanha, sai campanha, a necessidade de um novo pacto federativo que retire um pouco da concentração de recursos das mãos da União e repasse, por exemplo, para os municípios, que de fato é onde o problema acontece. A gente recebeu aqui o presidente da AMM, que sempre faz esse discurso e que tem inclusive feito um trabalho muito efetivo nessas últimas dificuldades pelas quais vem passando os municípios. Aí eu pergunto para o senhor, um novo pacto federativo, repassando muitas das responsabilidades para os municípios, resolveria o problema, já que a gente tem município também que tem pouca qualificação para lidar com o dinheiro público e com essa questão arrecadatória? Eu acredito que sim. Na verdade, o que há hoje é uma excessiva desconcentração dos serviços públicos, né, por parte da União. São os municípios que executam grande parcela desses serviços. É o caso da saúde. Hoje nós estamos com a ideia do SUSP, né, no Sistema Único de Segurança Pública, né? Então, quer dizer, cabe aos municípios o ônus da execução. Então, eles precisam ter, para que haja um planejamento adequado, também a condição de arrecadação. E há estudos que indicam que alguns tipos de tributo, como é o caso do ICMS, que ele tem perdido paulatinamente a sua capacidade de arrecadação, porque as coisas estão evoluindo, né? Estão evoluindo e muito. De tal forma que até mesmo esses tributos precisam ser repensados, né, para que, quem sabe, outras metodologias de arrecadação, por exemplo, outros fatos geradores, que é a condição técnica que se estabelece, possam ser considerados para fins de uma melhoria da arrecadação dos estados e dos municípios. Mas há um fato indiscutível. A nossa federação é uma federação, eu fico até usando uma palavra muito forte, mas penso que é uma federação de mentirinha, porque há uma concentração absurda de recursos na União, e a União tem adotado, inclusive, em políticas nacionais, como é o caso das políticas necessárias ao equilíbrio da balança comercial, né, desonerações de tributos que são estaduais. Um grande exemplo disso é a questão da Lei Candir, que provocou um impacto expressivo naqueles estados exportadores, por exemplo, como é o caso de Minas Gerais, de produtos primários ou semi-elaborados. Nós estamos sofrendo um impacto até hoje. Nós temos hoje um passivo a receber identificado em torno de 135 bilhões da União. Ora, 135 bilhões, certamente, se nós tivéssemos recebido, nós não estaríamos nesse caos financeiro que nós estamos hoje. Então, eu não tenho dúvida de afirmar que é necessário um novo pacto federativo no Brasil. Muito bem, conversamos com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Cláudio Terrão. Eu queria agradecer a entrevista do senhor. Eu que agradeço a participação. Foi um prazer recebê-lo, presidente.